Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. E aí, Léo Pelé ou Matheus Gamarra? Esse tem sido um dos principais debates que estão rolando, né, nas redes sociais dos vascaínos, Instagram, Twitter, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram e muita gente mandando mensagem para mim aqui também no canal falando, pô, Garone, e aí? Vale a pena o Vasco trocar o Léo Pelé pelo Matheus Gamarra? Trocar 6 por meia dúzia, o Vasco vai perder com isso, vai ganhar? Enfim, demorou um pouquinho, mas saiu a nossa análise aqui do Matheus Gamarra e principalmente o comparativo dele com o Léo. A gente vai entender um pouquinho aqui nesse vídeo e vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da diferença entre os dois jogadores, apesar de serem dois zagueiros, canhotos, dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo, mas são jogadores com características diferentes. E é isso que a gente vai entender aqui para tentar botar numa balança se vale a pena ou se não vale a pena essa troca entre Vasco e Atlético Paranaense. Uma troca que, na verdade, foi sugerida pelo Furacão. O Atlético tem interesse na contratação do Léo, acabou de contratar o Maurício Barbieri como treinador para 2025, o mesmo Barbieri que levou o Léo para o Vasco no início de 2023, quando era treinador do Cruz Maltino. Então, gosta do futebol do Léo já há algum tempo, sugeriu a contratação dele na época de Vasco e agora, mais uma vez, tenta levar ele para o seu time, dessa vez o Atlético Paranaense. O Vasco inicialmente tinha interesse no Coelho, que a gente já analisou aqui no canal, analisamos até antes do interesse ser divulgado, né, do Vasco pela contratação dele, estava na nossa planilha aqui no topo, inclusive, da nossa planilha de pontas acessíveis, né, do futebol brasileiro, ou seja, sem Estevão, né, sem jogadores como Luiz Henrique, Almada, Savarino, enfim, sem esses jogadores de destaque, o Coelho estava no nosso topo aqui da lista de pontas, já falamos sobre ele aqui no canal. Se você perdeu, já chega aqui deixando o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aproveita para dar uma olhadinha depois nos vídeos mais recentes do canal. A gente tem feito vídeo quase todo dia por aqui. Enfim, mas vamos falar um pouquinho agora do Matheus Gamarra. O Vasco tentou, né, primeiro uma troca envolvendo o Léo Pelé com o Coelho, o Atlético não quis. Segundo eu apurei, inclusive, o Atlético quer cerca de 4 milhões de dólares pelo Coelho, que daria cerca de 24 milhões. O Vasco tentou ofereceu o Léo como uma entrada, né, como parte do pagamento. O Atlético não aceitou e fez uma contraproposta, oferecendo o Gamarra, ou seja, uma troca ali de zagueiros canhotos entre os dois, e se eu não me engano, não envolveria nenhum dinheiro. Isso a gente vai debater um pouquinho mais para frente. Mas o Léo a gente conhece, o torcedor conhece das qualidades e os defeitos do Léo. Mas vamos falar agora sobre o Matheus Gamarra, para entender um pouquinho quais seriam as diferenças entre ele e o Léo. Gamarra é um zagueiro de 24 anos de idade, paraguaio, canhoto, assim como o Léo Pelé. Iniciou a carreira dele no Independiente do Paraguai, depois foi para o 12 de outubro e jogou depois 3 temporadas de destaque pelo Olímpia. Foi quando conseguiu um pouco mais de destaque, chegou até a seleção paraguaia e foi contratado pelo Atlético Paranaense no início dessa temporada de 2024 por 17 milhões de reais. O Léo custou 16 milhões ao Vasco no ano passado, valores muito próximos, né? Apesar do Gamarra ser mais jovem, tem 24 anos, e o Léo tem 28. O Gamarra foi titular grande parte da temporada do Atlético, uma temporada irregular do Atlético que culminou com o Furacão sendo rebaixado. Inclusive, o Gamarra perdeu a titularidade nos últimos jogos da equipe. Mas quais são as principais diferenças entre o Gamarra e o Léo? A grosso modo, para mim, o Léo é mais jogador e o Gamarra é mais zagueiro. O que isso quer dizer? Inclusive, os números mostram um pouquinho disso. O Léo é um zagueiro com mais capacidade de construção. Aliás, a maior virtude do Léo sempre foi essa. É um zagueiro que conduz muito bem a bola, que rompe as linhas de marcação conduzindo essa bola. Ou seja, muitas vezes ele é o primeiro jogador a iniciar a construção, não só com passe, né? Ele que muitas vezes carrega essa bola, quebra a primeira linha de marcação, atrai a marcação do meio de campo e consegue depois achar um passe, muitas vezes para o Piton, pelo lado esquerdo. O Léo tem um passe forte, um passe que acelera muito bem a jogada, ou até construindo por dentro. Se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense, o segundo gol do Vasco, o gol de empate, nasce exatamente de uma construção do Léo conduzindo, arrastando por dentro, e ele serve, se eu não me engano, o Payet, um pouco mais avançado, centralizado
na jogada. O Verratti, na verdade, faz uma parede, depois sai o gol do Alex Teixeira. Então, o Léo tem essa capacidade de construção, de progredir conduzindo a bola. O Gamarra já é um pouco diferente. Ele tem qualidade com a bola nos pés também, mas principalmente nas bolas longas. Ele não é um zagueiro tão rápido, tão ágil como é o Léo. É um zagueiro que, apesar de ter a mesma estatura do Léo, os dois têm 1,83, ele já é um pouco mais pesado. É um jogador que não conduz tanto essa bola assim. Tem uma boa bola longa. Me agradou essa bola longa do Gamarra. É um jogador que inverte bem o jogo, então controla um pouco mais sem sair de trás. Ou seja, ele não avança tanto com a bola. Ele prefere utilizar o passe, apesar de não ter esse passe forte por dentro, como tem o Léo. A característica dele é muito mais de construção na bola longa. Qual é o ponto positivo, ao meu ver, do Gamarra em relação ao Léo? É um zagueiro mais agressivo. Ou seja, para mim o Léo é mais jogador e o Gamarra é mais defensor, é mais zagueiro. O Gamarra foi, inclusive, o quinto zagueiro com a maior média de desarmes do Campeonato Brasileiro. Foi o quinto também com a maior média de interceptações, exatamente por ser esse zagueiro agressivo. O Léo, inclusive, tem até um aproveitamento superior em alguns duelos, a gente olhando os números brutos do brasileiro, mas com um volume muito baixo. Ou seja, o Léo duela menos. O volume de duelos do Léo é inferior ao do Gamarra. Então, ele acaba tendo uma média, um aproveitamento superior, mas com um volume muito baixo. Mesmo ele tendo aproveitamento superior, ele não consegue superar em números absolutos o próprio Gamarra. Se a gente for olhar entre os laterais canhotos, o Gamarra domina, inclusive, essas ações. Entre os zagueiros canhotos, foi quem teve a maior média de desarmes e quem teve a maior média de interceptações no campeonato. Então, é esse zagueiro com a característica mais agressiva, que ataca mais a bola, que tenta dar menos espaço para o atacante adversário. A grande questão é que quando ele não acerta essa bola, ele não tem a velocidade que o Léo tem, por exemplo, para fazer a recomposição, apesar de fazer muito bem as coberturas. Ou seja, quando não é ele dando esse primeiro bote, ele consegue fazer bem essas coberturas do lateral esquerdo, por exemplo, vindo por trás. Então me agrada. Eu não acho que se o Vasco fizer uma troca com o Atlético Paranaense, seja algo ruim para o Vasco, não. Acho que são zagueiros na mesma prateleira, com a questão que o Gamarra é mais jovem, isso é um lado positivo, olhando para a questão de mercado, mas o Léo é um cara mais experimentado em Série A, mais rodado em Série A. O que muda para mim, basicamente, é a característica em relação à construção e à fase defensiva. O Léo, para mim, tem mais qualidades para construir. Conduz essa bola, rompe linha, tem esse passe mais forte, acelerando o jogo pelo lado ou até por dentro. O Gamarra já tem uma bola longa mais interessante, inverte muito bem o jogo, controla melhor o jogo nessa bola longa, só que defensivamente é superior ao Léo. Melhor no jogo aéreo, melhor nos duelos por baixo, mais agressivo do que o Léo. Então me agrada nesse sentido. Eu acho jogadores na mesma prateleira com características diferentes, ou seja, muda em relação à característica, mas não acho nem que tenha um ganho, a não ser dentro da característica que a gente analisou aqui, ou uma diminuição na qualidade do setor defensivo do Vasco. Até acho que sem bola o Vasco tem um ganho. E isso foi muitas vezes uma crítica em cima do Léo. Um zagueiro bom com a bola nos pés, mas que defensivamente deixava a desejar. Talvez o Gamarra seja até mais equilibrado nesse sentido. Aí depende muito da ideia de jogo do treinador. Se ele vai querer construir com seus zagueiros subindo ou não. Porque aí também não adianta cobrar do Gamarra que ele construa da maneira que o Léo constrói. Então acho que vai muito mais para uma questão de modelo de jogo, de ideia de jogo, do que realmente ser melhor ou pior. Falei que acho que os dois estão na mesma prateleira com características distintas. O Léo um pouco mais testado na Série A, o Gamarra menos testado em Série A, mas tendo tido alguns bons números individuais na competição, apesar da queda do Atlético Paranaense. É mais jovem, é um zagueiro de seleção. Aí você tem o lado positivo e o ruim, né? O positivo é uma possível valorização para a venda posterior. O negativo é que você pode perder ele algumas rodadas do Brasileiro na próxima temporada. Ou seja, você tem sempre os prós e contras ali. O grande ponto do debate talvez seja o momento, né? O Léo é um cara que, para mim, já viveu grandes momentos dentro do Vasco. Em 2023, inclusive, antes daquela virada de chave ali com o Ramon Dias, dentro daquele Vasco que quase nada funcionava. Uma das poucas coisas que funcionava era a construção de jogo pela esquerda com o Léo e o Piton. Depois que chega o Payet e depois ajuda o Piton muito mais em 2024 do que em 2023. Mas em 2023, quem muitas vezes acionou o Piton, botou no jogo, foi o próprio Léo.
para depois achar o Verratti dentro da área, por exemplo. Então era um jogador que agregava bastante. Talvez tenha sido, inclusive, um dos melhores jogadores do Vasco em 2023, mas numa temporada ruim. Em 2024 já tinha muita cobrança em cima do Léo por conta das falhas. Até em jogos bons do Léo. Esse talvez seja o ponto principal do Léo. É um zagueiro que tem qualidade na construção, que sai muito bem jogando, que tem jogos que vai muito bem defensivamente, mas em pequenos momentos, em momentos de talvez de insegurança dele, ou de excesso de confiança em alguns momentos, de desatenção dele, ele acaba se perdendo e deixando a desejar, deixando o time sofrer um gol no finalzinho, como aconteceu em algumas rodadas. Então é um zagueiro que hoje não vive uma lua de mel com a torcida. E talvez para ele seja bom e para o próprio torcedor, para o próprio clube, de maneira geral, seja interessante uma mudança de ares. E o Vasco acaba trocando para um jogador que, se a gente for olhar friamente no mercado, custou basicamente a mesma coisa. Ainda é mais jovem e tem outras características que podem tornar ele um zagueiro mais equilibrado do que o Léo vinha sendo no Vasco. Então, eu não acho negativo caso ocorra essa troca, não. Aí tem que ver se vai envolver mais alguns valores, qual é o salário do Gamarra, se é acima, se é abaixo do Léo. Acredito que seja até inferior. Então o Vasco pode ter até uma redução na folha salarial, que é importante para o clube nessa temporada, tendo um ativo mais jovem, um jogador que individualmente tem boas qualidades, que dependendo do modelo de jogo pode ser até mais interessante do que o próprio Léo vinha sendo dentro do elenco do Vasco. E para o próprio Léo pode ser interessante uma mudança de ares, ir para um outro clube, jogar com um treinador que já conhece seu futebol e que talvez consiga voltar a desempenhar bem, como já desempenhou em outros momentos, inclusive, com a camisa do Vasco. Bom, galera, essa é a minha análise de Matheus Gamarra e nesse comparativo de Matheus Gamarra com Léo Pelé. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Estamos caminhando para bater 90 mil inscritos. Seria o meu presente de Natal aqui. Então, por favor, se inscreve, compartilha com a galera, chama os amigos, pega o celular do marido, da esposa, do filho, se inscreve lá também, dá essa moral pro canal. Saudações e até a próxima.